Oi, amigos e amigas, tudo bom com vocês? Meu nome é Aline e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Decidi trazer uma proposta de vídeo diferente para vocês, um vídeo de análise, mas antes de analisar o livro completo, que é A Formação do Brasil Contemporâneo, eu gostaria de analisar a introdução do livro com vocês. Eu acredito que fazer uma análise individual da introdução do livro seja importante para compreendermos o material como um todo. O Caio Prado se utiliza da seguinte frase para iniciar o livro: todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um sentido. Essa frase para o Caio Prado sintetiza o que ele acreditava ser uma das características principais do Brasil. E qual era o grande fato marcante da nossa história? O fato de que nós fomos projetados ao longo dos séculos para ser um projeto de nação, cujos nossos olhares eram sempre voltados para o que era ditado do exterior. Então, o sentido da formação brasileira estaria ligado de maneira indissociável ao destino europeu, aos avanços, aos retrocessos políticos, à cultura, à economia, a própria descoberta e o povoamento das terras que no futuro se constituiriam Brasil, não representariam mais do que um capítulo de expansão ultramarina europeia. Ao contrário das colônias do norte, que no futuro conseguiriam encontrar seus caminhos de autodeterminação. Enquanto os territórios do sul, mesmo que politicamente independentes, continuaram a orientar-se tanto a partir das expansões e crises econômicas do Velho Mundo. Então, por exemplo, as ligações entre a produção de alimentos do Brasil colônia e o sentido da evolução brasileira eram muitas. Então nós temos aí grandes propriedades monocultoras e escravistas, uma produção voltada para o mercado externo, a concentração de riquezas. E mesmo que dizer que isso se refletiu de maneira muito marcante nos séculos seguintes, seja chovendo molhado, ainda é importante ressaltar, porque isso não foi só marcante nas atividades econômicas que aqui eram realizadas, também foi muito marcante e é muito marcante na estrutura social que estava sendo construída. Ou seja, tudo que não fosse voltado para fora, tudo que não tivesse ligado com esse sentido da nossa formação, que estava conectado ao que vinha de fora, tinha caráter secundário, ou seja, estava em segundo plano. Então há quem procure respostas e aponte problemas para as políticas atuais. E o que o Caio Prado vem expor na sua obra é que esse é um problema muito antigo, um problema da formação do Brasil. Então veja, o que o Caio Prado expõe na sua introdução é que o problema ele está na raiz da formação do Brasil. Então a obra publicada pelo Caio Prado em 1942, ela propõe uma nova forma de olhar a história do Brasil, olhar para o Brasil. A ideia do Caio Prado é que o leitor ele entenda que compreender o Brasil é abandonar a ideia de que a nossa história ela é constituída por fatos isolados. E antes do Caio Prado, mais ou menos ali em meados do século XX, os livros de história contavam a história brasileira como uma sucessão, na verdade contava o passado da história do Brasil como uma sucessão de acontecimentos. Então, descobrimento, capitanias, governadores, inconfidências, independência, império e república. Fazendo um resumo muito básico, a história do Brasil era contada a partir de grandes datas e grandes personagens. E o problema identificado pelo Caio Prado é que isso explicava o que aconteceu, mas não explicava por que aconteceu. O Caio Prado ele não queria contar uma história cronológica, ele queria encontrar a lógica que organizava esses acontecimentos. E aí, voltando para a primeira frase do livro, né, que ele fala sobre sentido, essa é uma das palavras mais importantes da obra do Caio Prado, mas também é uma das menos compreendidas, porque nós, automaticamente, quando ouvimos a palavra sentido, conectamos ela a propósito. E não é isso que o Caio Prado quis trazer na obra. Ele não está ali afirmando que Deus destinou o Brasil a isso, ou que esse era
um destino inevitável para o Brasil. Basicamente, o que ele diz é que sentido significa direção histórica. Apesar de acontecimentos inesperados, curvas na linha do tempo, há uma direção predominante. Para o Caio Prado, a história é exatamente assim. Os acontecimentos parecem isolados, mas todos eles caminham para uma mesma direção. E aí surge a pergunta: qual seria a direção no caso brasileiro? A resposta para essa pergunta muda completamente a nossa visão sobre colonização. O Caio Prado diz que Portugal nunca veio ao Brasil para construir uma sociedade. Ou seja, nunca esteve nos planos de Portugal fundar uma nação, um país. Ele veio com um único propósito: montar um negócio. O Brasil nasceu como uma empresa comercial, no qual o seu objetivo era produzir riquezas para enriquecer, abastecer o mercado europeu. Então a gente começa a pensar na produção de açúcar, depois do ouro, mais tarde do algodão, do café. E aí normalmente a gente aprende esses momentos da história como ciclos independentes. E para o Caio Prado, eles não são ciclos, muito menos independentes. São manifestações diferentes da mesma lógica econômica. O produto muda, mas o objetivo permanece: produzir para fora, exportar e gerar riqueza para a metrópole. E é justamente por isso que o autor insiste tanto na expressão sentido da colonização. Não importa saber qual é o produto cultivado, produzido. O que importa é compreender para quem ele está sendo produzido. E essa interpretação do Caio Prado ela é tão importante que ela nos ajuda a explicar outras características muito marcantes e importantes do Brasil colonial, como, por exemplo, a escravidão, o latifúndio, a concentração fundiária, a pouca ou praticamente inexistente preocupação com o mercado interno. Tudo isso deixa de parecer acidental e passa a ficar muito claro que faz parte de um mesmo projeto econômico muito bem pensado. É muito importante ficar gravado na nossa cabeça que o Caio Prado ele não começa explicando ideias, ele começa explicando estruturas. Outro aspecto muito interessante da introdução de formação do Brasil contemporâneo do Caio Prado é que ele tira o Brasil do isolamento, porque antes era muito comum estudar a história do Brasil de maneira isolada, como se ela acontecesse sozinha. E o Caio Prado, ele faz exatamente o contrário. Ele mostra pra gente que o processo de colonização do Brasil faz parte de um processo muito maior, que é o processo de expansão marítima europeia, o crescimento do comércio internacional, o fortalecimento do capitalismo mercantil. E isso significa que a nossa história nunca foi só nossa, nunca foi só brasileira. A nossa história sempre esteve conectada aos interesses econômicos da Europa. E é justamente essa mudança de perspectiva que torna a obra em si tão revolucionária, porque o Brasil deixa de ser protagonista absoluto da sua própria formação e passa a ser visto e entendido como parte de uma engrenagem econômica mundial. E aí, décadas depois, autores ligados à teoria da dependência desenvolveriam ideias e obras semelhantes. Mas muitos dos fundamentos já estavam presentes na introdução de formação do Brasil contemporâneo. E é isso, meus queridos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa obra, mais de 80 anos depois, continua provocando muitos leitores. E não porque ela explique tudo. Nós iremos conversar ainda mais sobre formação do Brasil contemporâneo quando eu fizer uma análise completa do livro, mas eu achava muito importante falar sobre a introdução dela. Então ela não explica tudo, mas ela nos obriga a olhar para a nossa história, para o Brasil de uma maneira muito mais estrutural. É uma obra que nos lembra que desigualdade, dependência econômica, concentração de renda não nasceram por acaso. São resultados de processos históricos muito longos. E isso não significa que o Brasil esteja condenado ao passado. Significa que, para compreender o presente, exige uma compreensão da sua formação. E para finalizar, uma das maiores lições que eu posso deixar com vocês, que me fez refletir muito, deixada pelo Caio Prado, é que a história não é um museu de datas. Ela é uma ferramenta para a interpretação do presente. Se esse vídeo te despertou curiosidade, recomendo fortemente que vocês leiam Formação do Brasil Contemporâneo, leiam a introdução, tirem suas conclusões, e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse formato diferente, deixem aqui nos comentários ideias, dicas,
E não deixem de curtir. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.